Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Deixa eu ligar a máquina. Eita. Vamos lá. Como no vídeo anterior tinha falado a respeito de auxiliares. Vou falar para vocês como eu também trabalho ao meu modo nos auxiliares. E para você que pesquisou a respeito de mesas analógicas ou mesa de som ou auxiliares, algum conteúdo relacionado a esse tipo, e encontrou meu vídeo, seja muito bem-vindo. Para você que não está entendendo muito, é que eu estou com um grupo de técnicos de som e criando vídeos a respeito disso. Então vamos lá, e esse é o vídeo falando sobre auxiliares, tá? Eu costumo fazer o seguinte. Eu costumo, depois de ter definido um volume legal, ó, que pode ver que quase todos ficam com, com o fader de saída em 0 dB. Por que que fica em 0 dB? Porque em 0 dB é mais ou menos não. 0 dB é um sinal onde você pode decorar também onde o fader fica, né? Você pode decorar. Tem aqueles que não há necessidade, tipo esse microfone da AKG que eu tenho aqui, com fio, ele mesmo com o ganho zerado aqui, ele é mais alto do que esses dois microfones sem fios que eu uso. Ele precisa abrir um pouco o ganho de entrada. E mesmo assim, o ganho de saída do microfone com fio fica mais baixo do que os microfones sem fios, e ele tem uma pressão sonora maior que esses outros, né? O sinal de entrada dele é mais forte do que os outros microfones sem fios. Mas vamos falar. Vamos seguir. Depois de definido o volume aqui na saída, no PA, eu e um amigo meu, a gente faz o ajuste do retorno. Eu sempre costumo fazer isso em alguns lugares que eu vou também, quando eu vou atender alguma agenda para ficar no som, trabalhar no som, ser técnico de alguma festa, de algum evento, eu costumo sempre colocar o retorno principal na via número 1. Na via número 1. Por quê? Porque fica melhor de você decorar. Esse daqui é o primeiro, esse daqui é o principal. E é o primeiro que você acha, não o que você acha, mas que fica mais fácil, sabendo que ele é o principal. E também por causa da visão a respeito da mesa. Se eu estou aqui na minha igreja e tem um microfone lá em um retorno lá em cima, outro retorno aqui embaixo e outro retorno aqui no chão, é como se fosse 3 níveis, o de cima, o do meio e o do chão. Exatamente como eu subdivido os auxiliares, né? Faço a subdivisão, o de cima, o do meio e o do chão. Fica em ordem, então não fica confuso dessa forma. Só em você olhar as plataformas, né? A de cima, a de baixo e outra mais embaixo quando tem músicos, né? Quando tem músico aqui, porque o meu monitoramento é via fone de ouvido, esse número 4 aqui. Vamos lá. Então, eu e um amigo meu, o Ezron, tá até no grupo do WhatsApp, a gente define aqui o meio do ganho do microfone. A gente define essa setinha ali, ó, tá vendo? Essa setinha aqui do lado. Essa setinha aqui. E aí, põe um playback, sobe aí o volume do playback, define também o volume do playback. Essa daqui é porque era uma música que tinha uma pressão sonora alta. É só voltar e tá prontinho. Define. E o que a gente faz? Agora a gente já faz outra coisinha. Começamos a aumentar o volume do amplificador, porque, como vocês veem, esses amplificadores, esses retornos, aliás, são todos passivos. Todos passivos. Meu sistema todo
é passivo, menos aquela caixa ali que trabalha como side, ela é ativa, a outra é passiva, que é interligada nessa. E meu sistema é todo passivo. Aí a gente começa a aumentar o volume dos amplificadores, do retorno. Começa a aumentar o volume do amplificador do retorno. E quando chega um volume legal lá, aí a gente para. E qual é esse volume, Isaías, que você define que fica legal lá? O volume legal lá é quando você liga o seu PA, você fala no seu microfone, mesmo com o retorno ligado, você consegue ouvir mais o PA. E mesmo assim, se você tem um ouvido um pouquinho mais, né, aguçado, você consegue ouvir e saber que está saindo som no retorno, mas não tão perceptível. Por quê? Porque eu já fui em eventos onde eu conseguia ouvir, não evento grande, né, que é óbvio, quando é grande o som também do PA é enorme, mas eventos pequenos que eu conseguia ouvir o retorno mesmo estando à frente do PA. Eu conseguia ouvir e não entender, mas conseguia perceber que o som lá estava alto. E então, não é esse um ajuste legal de volume para retorno. Voltando aos auxiliares. Eu uso aqui, no primeiro, essa é a minha primeira dica, eu uso de acordo, né? Se a sua mesa não tem tantos auxiliares, não tem problema, você extrai o seu conhecimento. Conhecimento nunca é pouco. Eu uso eles no auxiliar 1, o de baixo no auxiliar 2, o auxiliar 3 eu direciono quando não tem banda, quando é só eu direciono para os side, quando tem banda eu direciono para o retorno de chão e isso daqui para o transmissor sem fio. E o side eu ligo em um auxiliar. Faço só a mudança do cabo da entrada ali e pronto. A mixagem que eu faço no PA já vai para aquela caixa lá. Eu uso os meus microfones e isso é uma dica muito boa, gente. Ajuda muito. Para você que trabalha com mesas analógicas e se a sua mesa analógica tem esse botão chamado, é o seletor, né? Mas é o que você faz a seleção de pré ou pós. E o que é pré e o que é pós, Isaías? Pós, fader, é o seguinte. Se esse canal aqui está aberto no meio, que ele está com o botãozinho levantado, e esse pré aqui, esse botão aqui só dá para funcionar modular, né? Esse, o 1 e o 2. E esse outro do 3 e o 4. Se o seu auxiliar está aberto e está em modo pós, quando eu aumentar aqui o canal, ele vai aumentar também o seu retorno. Quando eu abaixar aqui, ele vai abaixar também o seu retorno. Já no modo pré, quer dizer que está pré-fader, antes do fader. No modo pós, ele está após o fader, ou seja, esse daqui esse daqui influencia no volume desse, quando está em modo pós. Quando está no modo pré, se tem um sinal de alguma coisa entrando aqui, e eu aumentar aqui, ele já vai mandar o sinal para lá, mesmo eu estando com o fader abaixado. E eu aumentando aqui ou abaixando, não influencia no volume do retorno. Isso quando está no modo pré. Tem algumas mesas que não tem esses botões e todos são modo pré-fader. Ou seja, você aumentou aqui, ele já aumenta seu retorno, independente se você abaixa ou não o volume do canal, o volume de saída do canal, o seu retorno não vai sofrer influência desse volume. Então, deixa eu falar aqui.
Eu uso nos microfones essa fórmula, e isso eu uso nos grupos de cima, que são os retornos, né? De cima e o de baixo. Que são os retornos de cima. Por que, Isaías, que tu usa no microfone e só lá em cima? Porque quando tem um pregador que fala alto e eu defino esse volume legal lá em cima, eu deixo esse volume lá definido. Então, se o pregador começar a gritar, eu venho e se começou a agredir, né? O sinal aqui, o volume ficou muito alto aqui na frente, eu venho abaixo o volume no PA, né? Levemente, tal, para não sentir a diferença gritante, tal. Abaixo levemente aqui, tal, vou abaixando e deixo o retorno lá. Ele vai se sentir agradável lá, só que aqui na frente o sinal vai diminuir, né? Obviamente, a pressão sonora vai diminuir. Tanto para quem canta quanto para quem prega, ou seja, ele vai ficar lá com um retorno legal, bacana. Só que nos demais retornos aqui, eu uso os retornos em modo pós. Por quê? Porque nem sempre quando você está com um retorno aberto aqui no músico, no retorno do músico, e você recebe esse mesmo tipo de pressão que o pastor está falando alto, o cantor está cantando alto demais, perto da cápsula demais, não faz o distanciamento e tal na cápsula, eu começo a abaixar para também não estourar os ouvidos do músico, que não precisa disso também muito, né? E isso eu faço o inverso desse, nos retornos dos músicos. Já o meu playback, eu falei que a gente define, né, o volume lá, eu já uso pós. Por que eu uso pós? Pós fader, para o fader influenciar nele. Porque tem umas músicas que começam voz e violão, voz e piano, começam levemente, aquela coisa e tal, aquela coisa bem... Deixa eu dar exemplo de uma música. Hoje eu fui te procurar naquele lugar, só voz e piano, ok. Aí quando chega no refrão, ou seja, no início, voltando, no início a música é baixinha, você precisa dar um pouquinho de volume, né? Dar um pouquinho de volume e tal, aquele negócio. Aí quando chega no refrão, no santo lugar, vem aquela um pouquinho mais de pressão, aí você tem que abaixar. Se eu estivesse usando meu auxiliar em modo pré, e eu tivesse preocupado só com o PA, abaixaria só no PA, enquanto isso os meus retornos estariam estrondando. Porque o volume está alto, a música teve a dinâmica que cresce aquilo lá, aí vem contrabaixo, vem bateria, vem demais instrumentos e tal, aquele negócio cresce, aumenta, torna grande, aumenta o volume e tal. Por causa da dinâmica, isso é errado? Obviamente não. Obviamente não é errado. Porém, no seu sistema, para você trabalhar e não ficar muito abusivo, né? Aquele negócio, você dá aquela baixadinha de volume para não ficar tão agressivo. Que muitas vezes a gente aumenta, essa frase me persegue. A gente aumenta naquele momento porque enquanto o cantor está cantando aqui, tem outras pessoas glorificando, tem outras pessoas falando, andando, conversando, fazendo barulho. E a gente precisa aumentar, dar aquele ganhozinho no volume, para quê? Para que o cantor possa ouvir o próprio playback. Então, nossa, tá rodando uma música ali que tá me distraindo. Espera aí. E você precisa aumentar esse volume para que ele possa ouvir o próprio playback e assim não se perder, né? Porém, quando a música cresce, eu tenho que abaixar. E por que eu uso em pós? Porque quando eu abaixar aqui, também vai abaixar o playback lá. Eu só uso a fórmula pré aqui nos retornos, só nos microfones. O restante todo, instrumentos, playback, tudo, eu uso pós-fader. Eu uso pré-fader, só os microfones. Isso nos retornos principais, né? Já nos retornos dos músicos, eu uso os microfones em
pós-fader, né? Aquela função que quando você abaixa, o retorno também abaixa. E já os próprios músicos, nos próprios retornos deles, eu uso pré-fader. Por que, Isaías? Porque quando o músico está tocando e eu sinto que está agredindo demais o PA, o retorno dele continua daquele jeito e tal. Já no PA eu tenho que dar uma amenizada, né? Porque é igual eu falei, tem muitos músicos que não são tão educados. Você passa o som, legal, gostou? Gostei, ok. Na hora de tocar, ele vai lá e ó, dá um ganho no volume. Dá um ganho no volume do instrumento. Então, o retorno também vai ser influenciado, né? Porque ele não é influenciado por esse fader aqui quando ele está em modo pré, mas pelo volume do equipamento que entra aqui, obviamente, né, gente? Então, é desse jeito que eu uso o meu retorno. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Isso. Retorno, pré, pós. Isso eu acho que eu não estou esquecendo até então, não, né? Dos meus retornos, dos meus microfones. E por que, Isaías, que você costuma fazer né? Abaixar um pouquinho do volume? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente está em uma igreja, em um evento, onde ninguém canta igual, ninguém fala igual, ninguém tem a mesma pressão sonora. Assim como o pessoal que não fala igual, não canta igual, não tem a mesma pressão sonora e não tem a mesma educação com o microfone ali, aqui no púlpito também, no público, aliás, no público tem o pessoal que gosta de som alto e ao mesmo tempo tem outro pessoal que não gosta de som alto. Tem um pessoal que gosta de som grave, com pressão e pra cima e tal. Já tem outras pessoas que gostam daquela coisa mais suave. E a gente, nós como técnicos de som, tem que estar no meio termo. Tem que estar agradável para todos, entendeu? E voltando, estou quase finalizando o vídeo e lembrei de uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Isaías, o que você falou sobre conhecer músico ou como o músico toca? Tem certas coisas que a gente deve aprender para poder conversar. Como assim, Isaías? Eu não sei cortar cabelo, mas eu sei ver quando um cabelo está mal cortado. Você também se identifica com isso? Pois é. O que eu falo sobre aprender como um músico toca? O seguinte, eu sei o que é slap, eu sei o que é um pull-off, eu sei o que é um pizzicato, eu sei o que é um bend, eu sei o que é um harmônico. Isso aqui que eu falei, todas essas cinco características, são coisas que um baixista faz. Ele puxa um slap, ele faz um pull-off, ele faz um bend, empurrando a corda, faz um bend, faz um pizzicatozinho ali. Nota fantasma também tem essa, né? Que é o ghost notes. Por que eu sei? Porque meu irmão é baixista. Isso facilita a tua vida. Tá, mas eu sei o que é uma lick, né? Eu sei o que é uma lick. Entendeu? Eu sei o que é um pedal de sustain. Mas tu toca teclado. Então, bora para outra coisa. Eu não toco direito. Eu não toco contrabaixo, mas eu sei o que é, entendeu? Eu sei, vamos ver. Tem muita coisa, gente, que a gente precisa aprender, pelo menos o que é, para poder conversar com o músico. Tem aquela coisa que o músico faz, que ele bate bem fraquinho na pele não tem naquela hora que você bate bem fraquinho na pele da caixa da bateria? Não tá vindo quase nada de som. Tem como bater mais forte? Não é assim que resolve. Isso se chama nota fantasma.
né, na caixa da bateria? Nota fantasma. E é justamente para aquilo ali. Se o cara toca forte, é uma nota acentuada, e a nota fantasma vem para dar um preenchimento. Tem muitas músicas que você escuta uma bateria, escuta aquele estilo e tem muita nota fantasma e você não percebe. Porém, se o músico retirar aquilo, você percebe, sente que está faltando alguma coisa, mas não sabe o que é. E acha que é o músico que não sabe tocar. Porém, é simplesmente uma nota fantasma que ele está fazendo enquanto ele toca. Ou seja, você também, como técnico de som, tem que saber jeitos de coisas que o músico toca. Para quê? Para quando você estiver aqui no som, você fala assim: ei, macho, faz aquela nota fantasma aí na... Ih, começou a chover. Faz aquela nota fantasma na caixa, sei lá, para poder ajustar aqui o ganho, para também captar. Faz aquela notinha no aro, aquela coisa no aro, para mim também poder ajustar. Caraca, começou a chover. E a telha daqui é de zinco, faz um barulho enorme. Gente, então, terminando por aqui, aprendam também a conversar linguagem de músicos. Para que quando você for equalizar um canal, for fazer uma coisa assim, você também possa falar com ele, para que ele faça isso aí enquanto você está passando o som. Suponhamos, passei o som de um contrabaixo aqui e tal, mas lá no meio do evento, no meio do movimento, o cara puxa um slap e você não tinha ajustado o ganho, não tinha ajustado o volume, tudo, a equalização com aquele slap, porque ele não fez aquele slap. Então naquele momento você corre um risco de queimar os seus drives, que é um dos principais que queimam, os seus drives, entendeu? Pode chegar a queimar um alto-falante de uma line por causa disso, de um simples slap que ele puxou e você não tinha passado o som com ele puxando aquele slap, nem ajustado o ganho com ele puxando um slap daquele, entendeu? Por isso que você também tem que aprender a linguagem do músico e dos seus instrumentos. E o que é lick, Isaías, em um teclado, num teclado, aliás, num piano, uma coisa assim? Lick é quando uma nota se liga a outra, que ele vai começar. Bota aquele timbre de LED. Você vai usar o timbre de LED hoje para fazer algum, sei lá, algum solo? Ele vai falar: então vamos passar esse timbre de LED. Qual é esse timbre de LED? Os timbres de LED costumam ter o volume no teclado mais alto que o piano, mais alto do que qualquer outro timbre, entendeu? Sempre acontece essas surpresas que sempre vêm, né? Incluso praticamente no pacote completo do músico. Do músico não. Também. E a gente sempre se depara com essas coisas no mundo do áudio. Gente, se inscreva no canal. Eu vou ter que encerrar esse vídeo agora por causa do barulho da telha que tá chovendo aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações, ok?